O Brasileirão, graças a Deus, acabou. Foi mais um ano de sofrimento com este time desgraçado. O Santos conseguiu uma vaga na Sul-Americana, vai jogar Sula, Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista também, né? Enfim. E, como é de praxe, como é sempre comum, nada melhor do que fazer a famosa barca. Quem eu acho que tenha que sair, quem eu acho que tenha que ficar, que vai ser importante, quem eu acho que o Santos deva tentar manter, mesmo que de uma maneira difícil. Então, famosa tier list com o elenco do Santos atual, projetando o ano que vem, obviamente na questão de permanências e saídas, porque de contratações tá no início da janela ainda, na verdade a janela nem abriu, a janela abre em janeiro, e a gente não sabe quem o Santos vai contratar, se acabar vendendo algum jogador vai ter que trazer outro para repor também, então tem essa série de questões. Eu ia fazer essa tier list aqui do zero com as imagens, eu já estava até procurando algumas delas, mas eu encontrei essa aqui que foi feita pelo nosso querido Léo Ferreira, do Santos Me Obriga a Beber, tá? É um cara foda, é influencer do Santos, vira e mexe faz alguns vídeos, principalmente muito engraçados, inclusive. Sigam eles lá no Insta, é Léo Ferreira. E as imagens, a grande maioria delas aqui foi feita com as imagens do Flickr do Santos oficial, tá? Os únicos que eu adicionei aqui foi o Vojvoda e o Alexandre Matos no final, que eu acho que vale a discussão também. Mas tudo aqui foi a tier list dele, eu também mudei os nomes aqui pelo que eu acho mais adequado, tá? E tem alguns atletas que talvez não apareçam aqui, que alguém possa estar estranhando ou sentindo falta, mas é porque eu até chequei no Transfer Market e são porque o contrato deles acaba. Tem muita gente aqui que a gente nem sabia que estava emprestado pelo Santos ainda, e está, mas tem outros que estão emprestados e que o contrato acaba, graças a Deus, esse ano, que é o caso de Messias, Rodrigo Fernandes, Luiz Felipe e é o Balieiro também. Meu Deus do céu. Enfim, as categorias são bem simples, tem que ficar. São jogadores importantes para o Santos, que eu acho que devam manter para ter uma perspectiva um pouco melhor para o ano que vem. Tanto faz que é aquele de se aparecer uma proposta boa, vende. Se não, deixa aí. Principalmente porque vai ter muitos casos que vai ser difícil de vender. O melhor vender, porque esse cara já não rende no Santos, não deu certo, é melhor procurar outros ares. E o manda pro inferno, que dá pra categorizar também como dever de casa, que vai ser o dever de casa do Alexandre Massa, tentar mandar esses caras pra casa do caralho e tirar do Santos o mais fácil e rápido possível. Certo? Até bati na porra do microfone aqui, meu Deus. Enfim, bora lá. É... O Ian. O Ian pra mim aqui já é melhor vender, melhor emprestar, seja lá o que for. O Ian teve passaram alguns treinadores do Santos durante o ano e ele acabou praticamente não tendo chances. O único jogo que eu lembro dele ter entrado e entrado bem, assim, que ele teve uma certa minutagem, foi no amistoso, que foi aquele amistoso de 3-1 contra o Leipzig, que teve no meio do ano, que foi um delírio coletivo, quem teve aquela ideia. Foi o único jogo assim que ele entrou um pouco bem. Eu gostaria de ter visto ele mais em campo, tá? Eu acho que ele merecia mais chance do que o Rincon, do que o Schmidt antes da chegada do Vojvoda, porque o Schmidt estava muito mal. Acho que ele poderia e merecia ter tido mais chances, mas acabou que ele não teve. Até mesmo o Robinho teve, que chegou depois dele no elenco profissional. O Bom Tempo teve alguma chance também ao longo do ano. E o Ian não teve com praticamente nenhum dos treinadores. Eu acho uma pena, mas se nenhum treinador colocou também, pode ser que não tenha tanto potencial assim como a gente esperava, quanto a gente imaginava. E também tem um ponto de que acho que o próprio Ian estava insatisfeito, tinha rolado uns meses atrás, de que ele estava vendo com o empresário e com a família também de sair, justamente pela falta de oportunidade, tinha até rolado umas tretas assim e tal. Então acho que o melhor, tanto para ele quanto pro Santos é vender, acho que não tem mais espaço. O Rincon aqui, o Rincon talvez seja uma categoria que não exista aqui, né, nessas que eu coloquei, porque provavelmente ele deve ser o único que se enquadra nela, que é o de aposentadoria. Obviamente aqui entra no melhor vender, eu não acho que o Rincon tenha sido um mau jogador desde que ele chegou ao Santos. Ele chega em 2023 para tentar evitar aquele rebaixamento. Era a melhor opção de primeiro volante que a gente tinha, mesmo jogando bem em 2000, na metade de 2023, né, porque ele chega no meio do ano. Ele acaba não conseguindo salvar, também não teve culpa. Foi um dos poucos jogadores que nesse emaranhado dos últimos anos teve um pouco de respeito com a camisa do Santos. Nunca faltou vontade, nunca faltou respeito.
mas infelizmente hoje falta físico. O Rincon acho que ele poderia ter sido muito mais importante na Série B se ele tivesse tido a oportunidade, mas o cara, ele por alguma caralho de motivo preferia botar o Pituca, que não jogava porra nenhuma depois do Paulista. É, o Schmidt, quando tava mal, também ficava a maior parte do tempo e não dava o devido espaço pro Rincon. Mesmo sendo velho, numa divisão inferior, acho que ele poderia compensar isso, como era, por exemplo, o caso do Gil, que já não aguentava nada fisicamente numa Série A, mas que na Série B, na minha opinião, foi o jogador mais regular do Santos ao longo do ano. Foi o único que não me fez passar raiva, pelo que eu lembro. E acho que ele poderia ter feito isso na Série B. Acabou não tendo, porque o cara ele é meio maluco. E na Série A já não tem condições, seja no Paulista, seja na Série A, até mesmo quando ele entra no segundo tempo, às vezes você vê ele já cansando com uma certa rapidez, assim. Ele já não tem mais condições físicas, até pela idade, já tá com 37, se eu não me engano. Enfim, o Rico já não tem mais condições, é o único que entraria aqui numa condição maluca de aposentadoria, mas como não tem, acho que colocaria ele no melhor vender. Sei lá, vai que brota um time da MLS interessado, ou ele rescinde o contrato para ir para algum outro time. Acho que o melhor para os dois casos é se livrar do Rincon e já não tem mais condições de atuar numa Série A. Mas que mesmo não atuando assim, não sendo tão importante, é um cara que tem um certo carinho. Mostrou muito respeito com a camisa do Santos enquanto esteve aqui. O Zeivaldo, eu vou colocar em tem que ficar, porque inacreditavelmente, ao longo do ano, foi o melhor zagueiro do Santos. O Luan Pérez foi muito mal no Paulista, no início do Brasileiro também foi muito mal. Depois ele dá uma retomada e acaba virando durante um tempo o melhor zagueiro do Santos, mas na reta final também acaba caindo o nível. Se você comparar com os outros zagueiros que já estavam, o Basso não tem a menor condição. Teve alguns jogos bons com o Kleber Xavier, é verdade, mas que a gente sabe que o nível do Basso é muito baixo. Eu acho difícil ele voltar a repetir. E o Luizão não tem a menor questão psicológica. Então, por mais louco que pareça, o Zé Ivaldo foi o melhor zagueiro do Santos ao longo do ano. Mesmo sendo expulso em jogos bizarros, tomando amarelos bestas. Se eu vi alguém falando, se eu não me engano, foi o Vitor Hugo, do canal da QTV. Que o Zé Ivaldo tomou 15 cartões amarelos no ano, mano. Eu imaginava que fosse muito, mas não imaginava que fosse tanto. Então eu coloco ele como tem que ficar, porque você vê o nível da zaga do Santos, ele foi o melhor da posição no ano. E quando ele tá medicado, eu acho ele um zagueiro ok, tá ligado? Eu acho que talvez o ideal seja trazer um outro cara muito acima pra ser titular. E aí o zagueiro parceiro seria o Zé Ivaldo, seria o Luan Pérez, seria um dos outros dois gringos. Mas pelo menos trazer alguém um pouco melhor. Mas eu acho que muito possivelmente a dupla de zaga do ano que vem, titular, pelo menos no início, vai ser o Zé Ivaldo e mais alguém. E quando ele não tá maluco da cabeça, eu acho ele um zagueiro ok. Vai falhar porque ele é limitado, tem uma certa limitação. Mas das opções de zaga que a gente tem hoje, infelizmente é a melhor. O Escobar é foda, porque o Escobar tá condicionado diretamente ao Souza, tá? Então, eu vou colocar em tem que ficar. Eu gosto do Escobar? Eu amo Escobar? Não. Se você viu os pós-jogos aqui do canal, você muito provavelmente sabe disso. Mas o Escobar, ele tem duas questões para ele ficar aqui, não tem que ficar. Primeira, ele dificilmente vai ter mercado, ele já é um cara de 30 anos, e ele foi um cara que nunca teve muitos altos na carreira. Ele jogou na segunda divisão da Espanha, no Fortaleza ele não ia tão bem assim também. E no Santos, eu vou todos considerando a Série B, tá? Porque é um nível abaixo, e aí tem muito jogador ruim que se destaca lá. Mas até mesmo nesse ano, em Paulista, Série A e tal, ele conseguiu mostrar um nível regular. Em muitas partidas ele foi o melhor do Santos, tá ligado? E a gente sabe que com a bola no pé ele não tem qualidade alguma, mas defendendo ele pode ser um bom lateral, embora tenha oscilado muito nos últimos jogos. Mas eu acho que ele tem que ficar porque o Santos dificilmente vai conseguir lucrar com ele. Já é um cara velho, já é um cara que nunca teve um potencial muito alto e o Santos não vai conseguir, sei lá, mais que 2 milhões de euros nele. E mesmo que o Santos venda ele, possivelmente o Santos vai acabar vendendo o Souza também, porque vai precisar fazer dinheiro, a gente sabe como é a várzea que é esse time. Então, se para vender os dois, ou para vender só o Souza e deixar ele mais alguém, eu acho que é válido deixar ele. A gente sabe que tem os laterais esquerdos da base que vem com potencial aí pros próximos anos, o Vinícius Lira, o Rafael Gonzaga, se não me engano, que ainda tá no sub-17. Então são moleques com muito potencial
E eu acho que talvez seja bom ter o Escobar pra revezar ali também. Eu não gostaria do Escobar ser o titular no ano que vem, porque você vai pegar o do Souza pra ir pro Escobar, vai cair um degrau ali, e a gente sabe que com a bola no pé o Escobar não ajuda. Então é foda porque ao mesmo tempo que você mantém o Escobar como uma boa opção ali, um pouco mais defensiva de repente, mais experiente e tal, você vai acabar tendo que revezar ele com um dos garotos. Muito possivelmente ele vai pegar esse espaço como titular, porque os garotos ainda são jovens, não têm muita experiência, e o Vojvoda dificilmente vai lançar eles no profissional como titular já. Então, ao mesmo tempo que talvez o melhor fosse ter um outro lateral esquerdo, contratar um outro lateral esquerdo de um nível maior que o Escobar, não teria como, porque senão ficaria esse outro lateral, o Escobar e os moleques da base possivelmente como terceira opção. Então é uma pica, mas eu acho melhor manter o Escobar porque não vai conseguir fazer dinheiro com ele. E ele já mostrou que ele consegue entregar uma certa regularidade ali em alguns jogos, tá? O Tassiano, eu vou colocar como melhor vender e não como manda pro inferno, porque o Tassiano ele teve o quê? Uns 3, 4 jogos bons. Ele é um cara que fez muita raiva, só que nessa tier list aqui não vai ser só a minha vontade, tá? Vai ser ponderado com uma dose de realidade, porque eu adoraria vender o Tassiano por 4 milhões de euros, que foi o que o Santos pagou, se livrar de um salário de 800 mil e poder usar todo esse dinheiro para contratar outros jogadores. Mas eu sei que isso não vai ser fácil de acontecer. O Tassiano ganha 800 mil por mês, tem um contrato até o final de 2028, o contrato dele é de 4 anos, 2025, 26, 27, 28, e o Santos não vai conseguir se livrar disso dele, a menos que alguém pague. Ninguém vai pagar o que o Tassiano custou ao Santos, e dificilmente alguém vai pagar um salário tão longo para ele com esse valor de salário. Então o Tassiano dificilmente vai sair do Santos e não tem muito o que fazer. Eu acho que das 3 piores contratações do ano, que foram Tassiano, Mike e Tiquinho, ele é que tem mais potencial de voltar a ter um certo nível. Então, infelizmente, o Tassiano possivelmente vai ficar. Eu acho muito difícil que apareça alguém interessado. Talvez ele faça uma primeira metade de ano boa e, sei lá, o Santos venda para os Estados Unidos, para os Emirados Árabes, de repente, não sei. Mas eu acho muito difícil, então eu coloco ele como melhor vender, porque mesmo entre as piores contratações do ano, das piores, ele é a que eu acho que tem um pouco de chance de dar uma melhorada, de trazer algum retorno esportivo pro Santos, tá? O Arão, pra mim, tem que ficar. É muito superior aos volantes que o Santos teve nos últimos anos. Mesmo com o Schmidt voltando a ter um bom nível desde que o Vojvoda chegou, eu acho que o Arão ainda tá um pouco acima dele. Eu acho que é um jogador muito inteligente, mesmo já com 33 anos, mesmo já tendo saído do Flamengo há alguns anos, jogando na Grécia, voltado pra cá e tal. Eu acho que ele é muito acima do que o Santos tem hoje na posição, tá ligado? Então acho que tem que ficar, não tem muito mistério. O Bom Tempo, cara, o Bom Tempo eu gosto muito do Bom Tempo, vocês sabem disso. Desde o Paulista, início de brasileiro, eu falo do Bom Tempo aqui, eu gosto muito dele. Alguns jogos, infelizmente, ele vem sendo reserva, dá até pra entender pelo momento do Santos. Em alguns jogos, ele ele foi muito bem, o jogo contra o Flamengo, alguns jogos em que ele foi titular no início do ano. Pra mim, durante a maior parte do início do ano do Santos, foi o melhor jogador de linha, tá? Mas infelizmente acabou virando reserva e em algumas vezes que entrou ali na reta final do brasileiro acabou entrando mal, tá ligado? Por conta disso, eu gosto muito do Bom Tempo. Eu vou colocar em tem que ficar porque eu acho muito possivelmente que o Santos vá vender o Souza, tá? Se o Santos não vendesse o Souza, ia ter que vender outros jogadores. Se o Santos conseguisse manter o Souza pra vender o Bom Tempo e mais alguém, talvez eu acho que aí valeria a pena o tanto faz aqui. Se o Souza ficasse e aparecesse uma proposta boa pelo Bom Tempo, eu acharia válido a venda. Mas eu não acho que vai aparecer uma proposta muito alta pelo Bom Tempo. Ele não teve muita minutagem, não teve esse destaque todo. E não é um atacante com muitos gols para ser valorizado assim tão facilmente. Então, sei lá, se aparecesse proposta por ele, seria 7 milhões de euros, tá ligado? E o Santos ainda precisa de mais. Eu tinha visto em alguma apuração que acho que a meta, o Santos precisava vender pro ano que vem ali, é de 150 milhões de reais. Eu posso estar errado, tá? Mas eu tinha visto isso em algum lugar, que eu não lembro qual era exatamente, mas que era um lugar confiável.
Mas enfim, mesmo que o Santos vendesse por 7 milhões de euros, ainda ia faltar e ainda ia ter que vender alguém com um valor relevante. E aí seria o Brasão, seria o Robinho e mais alguém, de repente o Robinho e o Sherman. E aí, pra ter que vender três jogadores desse nível pra manter o Souza, eu não sei se na balança compensaria tanto assim, tá? Pelo que eles podem se valorizar ainda se continuarem. Então eu coloco como tem que ficar, porque eu gosto muito do Bom Tempo e eu acho que ele pode melhorar muito, sim. O Luizão, com todo o pesar do mundo, eu mando o Luizão pro inferno, tá ligado? O Luizão, ele é um moleque de bom coração, tá ligado? Eu acho que ele não jogou na sacanagem em nenhum momento. Mas, sei lá, o único jogo decente que eu lembro do Luizão é o jogo contra o Cruzeiro no primeiro turno. O 2-1 lá no Mineirão. Mas fora aquele jogo, que acho que ele faz dupla com o Gil, inclusive. Mas fora aquele jogo, o Luizão não tem nenhum outro jogo bom de cabeça que eu me lembre. A maioria dos jogos que ele entrou, ele tava. Era visível o quanto ele tava instável psicologicamente. Jogando bola na fogueira, dando passe errado, fazendo cagado. Ele ficou muito marcado pelo 6-0 do Vasco também, mas naquele jogo o time inteiro foi mal, teve um apagão bizarro, então não acho que seja válido colocar a culpa só nele, tá? Mas ao longo de todas as oportunidades que ele teve, ele não mostrou competência em nenhuma delas. E levando em consideração que o Santos não pagou por ele ainda, por Novo Horizontino, inclusive tá previsto de tomar um transfer ban por conta disso, acho que o melhor é vender e, sei lá, tenta vender pelo que pagou e repassa o dinheiro pro Novo Horizontino e evita o transfer ban, tá ligado? O Cabadeiro, pra mim, não tanto faz, porque ele assim como o Luizão, ele só teve um jogo bom, que foi contra o Cruzeiro no Mineirão, que ele participa dos dois gols, né? Dá um gol, dá uma assistência, faz um gol. Mas só aquele jogo praticamente não se mostrou em nenhum dos outros jogos, não teve chance também. Ele entrava, sei lá, faltando 5 minutos pra acabar o jogo. E sei lá, é um cara voluntarioso que corre, tem um certo potencial ali, tinha um certo destaque no Nacional do Paraguai, não era o Nacional do Uruguai. Que dá pra você tirar mais ou menos qual é o nível dele também. Mas tem um certo potencial, tem 23 anos. O Santos pagou, acho que 9 ou 10 milhões de reais e 50% dos direitos dele. Sei lá, vai ser um reserva absoluto. Então acho que tanto faz, porque acho que pode ter um certo potencial e o Santos vender um pouco mais caro do que pagou. Mas também se aparecer algum time oferecendo o mesmo que o Santos pagou, acho justo que seja vendido, tá? Zé Rafael tem que ficar, não tem o que dizer. O Zé Rafael teve altos e baixos esse ano. Ele, obviamente, não jogou o início do ano inteiro, praticamente, ali, os primeiros 5, 6 meses, por conta da cirurgia na coluna e o tempo de recuperação. Ele volta no início dele, os dois primeiros jogos ali um pouco mal, depois ele melhora muito o nível, talvez a melhor partida dele tenha sido aquela contra o Botafogo, que o Santos acaba perdendo por causa do vacilo do Neymar. Mas ele joga pra caralho, depois ele volta a cair um pouco o nível, e depois que o Voivoda chega ele mostra uma regularidade muito boa. Os últimos 3 jogos dele ali no ano foi um pouco abaixo, mas ainda assim não foi mal. É um cara que, assim como o Arão, mesmo já tendo 33 anos, já sendo dispensado do Palmeiras, é um cara que, pro nível do elenco do Santos, é muito acima e tem que ficar, não tem o que dizer. Vitor Hugo, pra mim, você poupa tempo, manda pro inferno. Se você ver os vídeos de pós-jogo que eu faço aqui, você sabe o quanto que eu não gosto do Vitor Hugo. Ele, pra mim, não fez nenhum jogo bom pelo Santos. É um jogador invisível, tá ligado? Pra mim ele não ajuda na defesa, não ajuda no ataque, ele teve alguns minutos bons contra o Palmeiras no Allianz, que o Santos ainda perdeu o jogo. Mas pra mim não tem a menor condição e não tem como colocar em melhor vender, porque ele nem é do Santos, ele é do Flamengo e tá emprestado pro Santos, se eu não me engano, até metade ou até o final do ano que vem, tá? Então o Santos vai continuar pagando salário pra um jogador que, na minha visão, é inútil. E que toma tempo do bom tempo de outros jogadores que poderiam estar ocupando esse espaço, tá? Então, pra mim, o Vitor Hugo tem que ser dispensado. O Schmidt, surpreendentemente, eu vou colocar em tem que ficar. Schmidt, ele chega no Santos em 2024. Ele faz um Paulista excelente. Foi o melhor jogador do Santos no Paulista. Tanto que até tem o meme lá do Neymar perguntando: caralho, quem é esse camisa 5 e tal. O Schmidt jogou pra caralho aquele Paulista. E do início da Série B até a Série A desse ano, antes da chegada do Voivoda, o Schmidt ele era um cara que, pra mim, a impressão que eu tinha é que ele, de 10 jogos, ele fazia 2 jogos muito bons, um jogo regular e 7 jogos horríveis. Ele não tinha intensidade, ele não tinha físico, ele não corria, e de vez em quando ele conseguia
um jogo de destaque aqui, outro ali, mas muito inconstante. Então, se você me perguntasse isso alguns meses atrás, talvez até algumas semanas atrás mesmo, ele já ter melhorado, eu colocaria que melhor vender ou até um manda pro inferno. Porque o Schmidt já era inconstante demais e não era um jogador pro nível do Santos. Só que desde que o Voivoda chegou, o cara se transformou. Na minha opinião, foi o cara que melhor. Que mais aumentou o seu nível ou que melhor se recuperou desde a chegada do Voivoda. Foi um cara que se tornou muito constante. Desde que o Voivoda chegou, não lembro de nenhuma partida ruim do Schmidt. Teve partidas regulares, teve partidas boas, teve partidas excelentes, mas nenhuma partida ruim. Acho que melhorou muito. E aí, se você pensar na função de primeiro volante, você pode ter o Schmidt e o Arão revezando, você pode ter uma trinca ali de três volantes com os dois e o Zé Rafael. E no pior dos casos, você pode ter o. Se um dos dois ficar fora, você pode ter o Zé Rafael como essa opção de primeiro volante, tá? Ou até, em algum caso maluco, o Adonis ali como primeiro volante. Então, acho que hoje, a melhora que ele mostrou desde que o Voivoda chegou, tem que ficar. O Brasão, eu acho que entra no mesmo parada do Souza de que tem que ficar, mas que provavelmente não vai. Já circulou o campeonato nem acabou direito. O final foi no domingo. Eu tô gravando isso aqui na terça-feira e já tem apurações de que surgiu o propósito do Bayern de Munique pro Brasão. Aparentemente a proposta é de 17 milhões de euros pelo 100%. E aí, como o Santos só tem 70% dos direitos dele, seria de 12 milhões que o Santos receberia. E aí, é que nem eu falei, isso aqui não é é uma tier list do que eu gostaria que acontecesse, mas eu tenho que ser ponderado. Eu gostaria muito que o Brasão ficasse, acho que é um puta de um goleiro, é muito bom debaixo das traves, sabe sair pelo alto, assim, de maneira muito boa na maioria das vezes, né? Teve falhas, como todo goleiro sempre falha, porque, né? Ainda mais num time que é exposto defensivamente como é o Santos. Mas acho que é um baita de um goleiro. Com os pés não é um exímio, mas é melhor que o João Paulo era, por exemplo. Então tem um pouco mais de nível nessa questão. E até nos pênaltis, normalmente, ele não pega todos os pênaltis, mas ele normalmente acerta o canto. Então acho que é um ótimo goleiro, é um goleiraço. Pra mim, é um cara que, se continuar nessa crescente dele, tem tudo pra chegar na seleção brasileira, tem tudo pra chegar num time gigante da Europa. Como é o próprio caso do Bayern de Munique, que tá interessado nele pra substituir, olha só, Manuel Neuer, que é um doce, não o melhor goleiro da história. Então, acho que é um cara muito bom. Acho que o Santos deveria manter se o Santos projeta um 2026 melhor. Se não fosse ele, muito possivelmente a gente teria sido rebaixado esse ano de novo, assim como foi o João Paulo em 2021 e 2022. E eu não vejo nenhum dos reservas à altura dele. O Diógenes entrou pouquíssimas vezes, quando entrou foi bem, mas assim, não acho que tem o mesmo nível do Brasão, tá? Acho poucos os goleiros do Brasil hoje que tem o nível do Brasão. Mesmo ele tendo oscilado e falhado em alguns jogos, mas muitos goleiros falham. O Ross falhou, o Walter falhou, o Léo Jardim falhou, o Souza falhou. Então, os jogos em que ele falhou não é um asterisco para essa questão, porque todo goleiro falha, goleiros históricos falham, enfim. Mas acho que deveria ficar. Acho que se o Santos vender o Souza, talvez o Brasão fique pelo menos mais até o final desse ano. Mas eu acho que pro ano que vem já acho muito improvável que o Brasão continue no Santos. Que a tendência é que ele mantenha o mesmo nível. E se o Santos conseguir ir um pouco melhor nas competições esse ano, tendo um técnico decente depois de anos finalmente, acho que o Santos pode ter um campeonato melhor e vender ele por mais. E é que nem eu falei, tem que ser ponderado com a realidade. A venda de um goleiro mais caro que já existiu no Brasil aqui, se eu não me engano, foi a de 20 milhões de euros do Bento, há 1 ou 2 anos atrás, pelo Atlético Paranaense. Então oferecendo 17 no Brasão. Levando em consideração que o Santos é um time maior historicamente, mas que tá num momento horrível, tá com as contas precisando de dinheiro, e os times que querem comprar sabem disso, então não vão oferecer rios de dinheiro, porque sabem que o Santos vai aceitar menos, porque precisa de grana para sobreviver. E o Atlético Paranaense, quando vendeu o Bento, era um time que estava melhor colocado. Se eu não me engano, foi no início de 23 ou no final de 22. E o Atlético Paranaense, final de 22, foi finais de Libertadores, tinha campanhas melhores. E o Atlético Paranaense é um time que vive com superávit de saldo, né? Em questão de questão financeira. Então, é um time que não precisa vender e ainda assim vendeu por 20 milhões, tá ligado? E o Bento, que também era muito promissor e depois que saiu, foi por água abaixo. Terrível, eu acho bizarro ele estar na seleção, inclusive. Mas enfim, o Brasil, pra mim,
tem que ficar, mas acho difícil. O Alexis Duarte, já vou adiantar ele aqui, o Adonis. Cadê a porra do Adonis? Pra mim, os dois é tanto faz. Pra mim, seria melhor que vendesse, tá? Mas eu não acho que vão sair, porque foram contratados 6 meses atrás. Vão ter contratos de 2 ou 3 anos ali. Acho que o Alexis é 3, ou o Adonis é 2. O Alexis talvez teria um pouco mais de projeção, porque é um cara de seleção. É a seleção paraguaia, é verdade, mas é um cara de seleção. O Adonis já é um cara mais velho. É um cara que eu vejo uma parte da torcida do Santos colocando ele num nível muito acima, que eu não entendo, sinceramente. Se você pegar a média das partidas dele, eu acho que ele teve mais partidas ruins do que partidas boas. Ele teve umas 3 ou 4 partidas muito boas, umas duas ali que eu olho ok, e as outras pra mim ele foi mal, tá ligado? Ele é um cara que não me passa confiança alguma na zaga. E eu acho que, assim, tanto pra ele quanto o Alexis talvez seja um pouco mais injusto, tá? Porque ele jogou muito menos, só que também isso posso dizer sobre o nível dele, porque o Vojvoda teve jogos que nem relacionou ele. Inclusive o último jogo, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, o último jogo agora do Brasileirão, relacionaram o João Bassi e não relacionaram o Alexis Duarte. Então, pra mim, se aparecesse propostas pelos dois, pagando que eles foram comprados pelo Santos, eu venderia sem pensar 2 vezes e iria atrás de outros zagueiros que fossem melhores, tá? Um Pérez pra mim. Eu acho que talvez entre a mesma parada do Zé Ivaldo, que comparado com o Alexis e com o Adonis, eu acho que o Luan Pérez é um pouco acima. O Luan Pérez teve jogos horríveis esse ano e também teve jogos excelentes. Alguns jogos, inclusive, em que ele foi o melhor do Santos. Eu acho que teve muitas oscilações, assim como o Zé Ivaldo, mas que se o Santos conseguir se livrar dos dois zagueiros, eu acho que ele deva ficar. Se o Santos não conseguir, que aparecer uma proposta boa pelo Luan Pérez, aí eu acharia válido o tanto faz aqui para ele poder ser vendido. Mas como eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que melhor seja ele ficar. O Diógenes, para mim, tem que ficar muito mais porque eu acho difícil que ele seja vendido. Talvez o ideal aqui para ele fosse um tanto faz. Mas eu acho que ninguém vai pagar um valor relevante pelo Diógenes, porque ele é reserva, e ele teve poucas aparições no profissional. Então é melhor ter ele, que é um reserva aparentemente seguro, do que contar com o Rodrigo Falcão, que é o goleiro do Sub-20, que parece um bom goleiro, mas que tem menos experiência no profissional também. O Sherman, cara. O Sherman pra mim é complicado. O Sherman eu vou colocar em tanto faz. Porque eu acho que o Sherman merecia ser reserva no lugar do Mike. O Mike não mostra por que merece ser reserva. E o Sherman é um moleque novo, é um moleque que merecia mais chance na minha visão. Ele teve oscilações, teve alguns jogos que ele foi um pouco bem, e outros jogos em que ele foi horrível, principalmente no início do ano, só que o treinador era o Caixinha. Assim, o Léo Godoy também era um lateral horrível, e o Sherman fez atuações tão más quanto a do Léo Godoy. Mas é um moleque com potencial, um moleque que eu acho que poderia ficar pra tentar se valorizar e jogar mais. Só que eu não acho que isso vai acontecer porque tem o Mike ganhando 800 mil, tem o Igor Vinícius jogando muito bem. Acho que ele não vai ter espaço. E se aparecer algum time de fora pagando, sei lá, uns 7 milhões de euros nele, eu acharia válido a venda. Quando o Santos estava na Série B, ali na final do Paulista, início da Série B, se eu não me engano, na janela do meio do ano, eu lembro de ter sido ventilado que tinha rolado uma apuração do Crystal Palace para contratar ele por 12 milhões de euros. Não acho que isso vai acontecer de novo, porque de lá pra cá o Sherman jogou pouco e acabou caindo um pouco o nível. É um moleque que eu acho que tem potencial, que eu acho que merecia a vaga de reserva no lugar do Mike, mas que infelizmente eu não vejo isso acontecendo, muito por cabacice do Santos contratar um cara horrível ganhando 800 mil. Por falar em cara horrível, Bilal Brahim não devia nem ter chegado, quanto mais ter continuado. Foi um cara que jogou um jogo e na maioria dos seus jogos, se não todos, não foi relacionado. O Brahim é um meme ambulante, tá ligado? E tem contrato com o Santos de, sei lá, 2 anos. Alexandre Matos e Marcelo Teixeira. Quando você pensa esses dois caras, você imagina esse nível de contratação aqui. Então, manda pra casa do caralho. O Rulazer, talvez eu seja polêmico aqui, tá? Pra mim é tanto faz. O Santos pagou 11 milhões de euros nele. Se aparecesse uma proposta de 10 milhões de euros, o Santos ainda ficaria 1 milhão de euros no prejuízo, tá? Se aparecesse uma proposta de 10 milhões de euros, eu venderia o Rolaser. Ele é um cara que, pra mim, ele teve alguns lapsos, tanto de craque quanto de jogador ruim. Teve alguns jogos em que
Ele dava um lance, um corte genial, um lançamento pica, um chute muito bom. Até chegou a fazer um outro gol. Teve um gol, inclusive, muito decisivo no jogo contra o Palmeiras. Isso é verdade. Mas eu acho que a média do Rollaser é um cara nota 6 ali. E por 11 milhões de euros ele não pode ser um cara nota 6, tá ligado? Foi a contratação mais cara do ano. Foi um cara que tinha muito potencial quando tava no Estudiantes. Não à toa foi pro Benfica e no Benfica era reserva. E quando veio pra cá, que nem eu falei, teve lapsos de gênio. É um dos caras que, em questão de estatística, talvez seja um dos melhores do Santos no ano, com questão de passes e tal. Mas futebol não é só estatística. E na minha visão, na minha opinião, na média de atuações dele, ele foi um cara nota 6 ali. E eu acho que por esse valor o Santos poderia ter contratado alguém melhor. É foda porque hoje em dia o mercado tá muito fracionado. Qualquer bagre custa 4, 5 milhões de euros. E você pode tirar de exemplo os nossos dois zagueiros aqui, por exemplo. Então, talvez com 10 milhões de euros você não vai trazer nenhum craque. Mas você pode comparar que, por exemplo, o Barreal fez muito mais do que o Rollaser e custou metade. O Santos vai comprar o Barreal, se eu não me engano, por 4 ou 5 milhões de dólares. Então, em vias de comparação, o Rollaser para mim foi muito abaixo do que eu tinha de expectativa nele. Principalmente porque quando o Neymar estava fora, ele deveria ser o principal meia do time. Ele deveria ser o melhor jogador do time, tá? Pelo valor que foi pago nele e pelo que a gente sabe que ele pode apresentar, que ele tem qualidade para apresentar. Mas é um cara que fisicamente às vezes não aguenta, às vezes segura muito a bola e acaba perdendo, muitas vezes no mesmo jogo. É um cara que, pra mim, se aparecesse uma proposta de 10 milhões de euros ali pro Santos ficar no 0 a 0 no pouquinho de prejuízo, eu venderia ele para tentar ir atrás de outro jogador com esse valor. E de repente, se você vende ele por 10 milhões, você não precisa vender o Souza por 15. Você poderia vender o Sherman ou o Bom Tempo e manter o Souza. Então eu acho que isso pra mim acrescenta muito mais na questão de poder vender o Rollaser. O Guilherme, pra mim, já tá sendo especulado, inclusive, e quase certeza de que vai acontecer. A ida dele pra MLS, se eu não me engano, é pro Houston Dynamo lá. Vai ser pago um valor baixo nele, se você levar em consideração a quantidade de participações em gol do Guilherme. Ele tem quase uma média de 0,5 por jogo. Para um ponto é muito bom, mesmo se você levar em consideração que uma das campanhas foi numa Série B. E assim, acho que poucas vezes eu mudei tanto de opinião sobre um jogador quanto eu mudei contra o Guilherme, tá? Eu não achava no final do ano passado que ele teria nível para Série A, e de fato ele não teve. Ele fez um Paulista muito bom, principalmente nas primeiras rodadas ali nos pontos corridos na fase de grupos. Foi o artilheiro do Paulista. Apareceu em alguns jogos aqui e ali, mas depois quando vai pro brasileiro, acaba caindo muito o nível. O Guilherme, se eu não me engano, encerra o ano do Santos com 14 gols, sendo que 10 deles foram no Paulista, tá ligado? E meio que é a tônica do Guilherme na carreira dele. Ao longo da carreira do Guilherme, se você pegar, ele sempre era um rei na Série B. Ele era o Pelé da Série B, jogava muito bem. Normalmente estava no time que subia como campeão. E quando chegava na Série A, não jogava tão bem, tá ligado? E eu acho que é mais ou menos esse nível do Guilherme. É uma Série B no Brasil, é uma Série A em outras ligas da América do Sul, numa MLS, tá ligado? E, pô, ele vai pra lá, vai fazer dinheiro, vai viver sem pressão. E ainda vai trazer um pouco de retorno pro Santos, até em questão financeira. Porque o Santos pagou 5 milhões de reais nele pro Grêmio, quando cai pra Série B. E vai vender, aparentemente, pelas apurações, por 9 milhões de reais. Vai vender quase pelo dobro do que pagou. E tendo retorno, retorno esportivo na medida do possível, tá? Então, eu vou colocar em melhor vender. Talvez o ideal aqui fosse mandar pro inferno. Em diversos momentos desse ano eu colocaria em manda pro inferno. Porque eu tava puto com o Guilherme. Mas, como eu falei, foi um cara que eu mudei de opinião muitas vezes ao longo do ano. Começa o Paulista muito bem, e eu acho que ele poderia render como titular. Aí ele vai pro Brasileiro, cai muito nível, perde pênalti na Copa do Brasil, elimina o Santos, perde gols cara a cara que poderiam ter livrado o Santos da situação de rebaixamento muito antes do que foi. E nos últimos 4, 5 jogos volta a dar uma boa melhorada, tá ligado? Eu até vi gente falando que ele voltou a jogar bem pra ser vendido, e realmente é essa impressão que dá, tá ligado? Mas é um cara que eu acho que não merece estar aqui no Manda pro Inferno, porque ele ainda teve a sua importância. E, querendo ou não, no Guilherme a questão nunca foi falta de vontade, falta de empenho. Sempre foi questão de limitação, tá ligado? Inclusive é uma parada que eu mesmo
repensei, porque quando teve aquela invasão no CT do Santos, depois da eliminação da Copa do Brasil, do 6 a 0 pro Vasco, eu tava puto, queria que todos os jogadores se fudessem, tá ligado? Mas uma coisa e aí é a minha opinião, tá? Você pode discordar. Eu acho que uma coisa é você fazer a invasão lá pra trocar ideia com os caras, pra falar olho no olho e ter uma conversa de homem pra homem, tá ligado? Falando sério. Outra coisa é você falar que, pô, você merece morrer, se eu tivesse uma arma aqui eu atirava em você. Eu vou ser um pouco além, que eu acho que existam alguns jogadores que talvez mereçam esse tipo de abordagem quando eles estão na sacanagem. Que é o caso do Soteldo, que era o caso do Mendonça, que era o caso do. Porra, tô esquecendo o nome. Ah, ele tá aqui, inclusive, o Natan. Natan que jogava na sacanagem, que tirava onda com a torcida. Esses caras eu acho que merecem esse tipo de abordagem pra eles realmente não quererem continuar no time. E aí o empresário deles se vira pra arranjar algum canto, eles pedem rescisão sem ter que pagar nada. Nesse caso, talvez eu esteja errado na minha visão, tá? E tudo bem. Mas nesses casos, quando os caras estão de sacanagem, eu acho que seja válido. No caso do Guilherme, nunca foi sacanagem, ele foi limitado. E aí eu acho que esse tipo de abordagem não faz sentido, tá? Mas enfim, melhor vender. O Bael, talvez tenha muita gente que discorde. Eu acho que tem que ficar, porque comparando com o resto do elenco do Santos, eu acho que ele tá um pouco acima. E querendo ou não, foi artilheiro do Santos no Brasileirão, mesmo sendo reserva em alguns momentos, jogando de meio, jogando de ponta, enfim. Acho que foi um jogador importante pro Santos. Não acho que o valor pago nele seja um absurdo, tá? 4, 5 milhões de dólares ali, dá 20, 25 milhões de reais. Eu acho que seja um absurdo, principalmente quando você compara com esses dois aqui que foram o mesmo valor e entregaram muito menos. Então eu acho que o Barreal tem que ficar. Lautaro manda pro inferno, pelo amor de Deus. Também não dá pra ser no melhor vender também, porque nem é nosso, é do Cruzeiro, mas pelo amor de Deus. Eu acho que ele ainda tem mais 6 meses de contrato. Mas tem que sair, assim. A negociação do Lautaro é algo inexplicável que só o Alexandre Matos explica. E só ele aqui sabe um motivo que, assim, me tende a desconfiar de qual seria. Mas, pô, não tem condição nenhuma, tá ligado? Com a bola no pé é horrível. Sem a bola no pé, ainda pressiona um pouco, às vezes rouba a bola aqui e ali, de vez em quando arranja um passe, um cruzamento e tal, mas é muito limitado, não tem condição, ainda mais se você levar em conta que ele é um centroavante, tá? Então, pra mim, não tem cabimento a permanência do Lautaro, que infelizmente vai ter que ficar porque tem contrato. O Souza, obviamente, teria que ficar, mas é a mesma toada do Brasil, que nem eu falei. Não acho que vai ficar. Se você tivesse que me perguntar agora, pô, você tem que apostar R$ 1.000 num jogador que vai ser vendido agora no início do ano. Eu acho que vai ser o Souza. Por dois motivos. Primeiro, que possivelmente é o que tem chance de sair pelo maior valor, que é o que está sendo indicado ali, é 12 a 15 milhões de euros. Só que diferente do Brasil, o Santos tem 100% porque é jogador de base, né? Então acho que possivelmente é o cara que mais tem chance de dar lucro. E que, querendo ou não, se você tira o Brasão, os outros goleiros não estão nem perto do nível dele. Se você tira o Bom Tempo, é um cara que você não vai conseguir muito dinheiro. Se você tira o Souza, você tem o Vinícius Lira, que talvez não tenha tanto potencial quanto o Souza, mas que ainda assim é um moleque extremamente promissor. E você tem o Escobar, que, querendo ou não, por mais que seja abaixo do nível do Souza, é um cara que entregou partidas boas ao longo do ano, que também não pode ser vendido porque custa muito pouco. E que dá pra repor, tá ligado? Se o Vinícius Lira de fato despontar, como a gente imagina que vá, você tem outro lateral ali com muita qualidade, e depois o Vinícius Lira ainda tem o Rafael Gonzaga, tá? Então, a lateral esquerda do Santos, eu acho que o Santos talvez só tenha duas posições bem servidas hoje, que seja o de goleiro, por conta do Brasão, Diógenes e os que estão projetados para o futuro, que é o Falcão e o João do Sub-17. E a lateral esquerda, que é o Souza, o Lira, o Rafael Gonzaga e, se precisar, o Escobar ali. Tá? Então talvez sejam as únicas duas posições que o Santos não precise ir atrás. Mas, se fosse possível, pra mim o Souza teria que ficar. O Igor Vinícius, surpreendentemente também, tem que ficar pra caralho. Assim, eu não sei se tem algum torcedor de São Paulo me assistindo. Eu não sei qual foi o auge do Igor Vinícius pelo São Paulo. Mas o que ele jogou pelo Santos depois que o Vojvoda chegou é coisa de maluco, tá ligado? Se ele tivesse jogado nesse nível desde o início do ano, vai parecer maluquice, mas eu acharia que ele seria candidato a melhor lateral direito do campeonato, tá ligado?
O que o Igor Vinícius jogou é sacanagem. Eu tenho um pouco de ressalvas, porque antes da chegada do Vojvoda, com o Kleber Xavier e tal, ele vinha fazendo alguns jogos bem abaixo, tá? Um outro jogo bom também, mas a maioria muito abaixo. Mas desde que o Vojvoda chegou, ele melhorou muito. E aí é difícil saber o que é ele e o que é o Vojvoda, né? O Schmidt melhorou muito, mas o Schmidt também já tinha mostrado esse nível com o Carille. Então talvez esse seja o nível do Schmidt e ele tenha dado uma oscilada depois. O Zé Rafael é um cara muito bom, que antes da chegada do Vojvoda tinha oscilado demais, e depois que ele chegou voltou a mostrar um bom nível. Então é um nível que o Zé Rafael sabe, que a gente sabe que ele tem. O Igor Vinícius talvez tenha oscilado no São Paulo nos últimos anos e o nível dele seja esse de agora com o Vojvoda, ou talvez ele só esteja numa boa fase. Independente do que for, mesmo sabendo que possa ter uma inconstância, eu acho que pelo que o Igor Vinícius apresentou ali, tem que ficar. É postulante a uma das melhores contratações do ano, tá? Talvez só não seja porque o Arão mostrou um pouco mais de segurança e constância, o Zé Rafael mostrou um nível muito alto e tal, o Barreal foi artilheiro do campeonato e tal, mas o Igor Vinícius tá na disputa ali. O que ele, depois de tantos anos sofrendo com a lateral direita, o Santos tem um lateral muito bom. E que, de maneira, por caminhos tortos, é alguém da base, só que voltou. O Baço, manda pro inferno, pelo amor de Deus, não tem nível, assim... Eu até defendi o Baço um pouco na época que ele chegou no Santos, em 2023. Mas ele tem um erro capital no jogo do rebaixamento contra o Fortaleza. É um cara que na Série B não mostrou nível, na Série A não mostrou nível, teve uma ou outra partida boa com o Kleber Xavier, mas que não faz a menor questão de manter. Um Mike que manda pro inferno, tá ligado? Eu já vou pular ele aqui, o Tiquinho, os dois. Pra mim, é o dever de casa do Alexandre Matos. Eu não sei como ele vai fazer, eu não sei quem ele vai ter que ligar. Ele tem que se livrar do Mike do Tiquinho. O Tiquinho ganha um salário de 1,5 milhão e não rende nada. O Mike ganhou 800 mil por mês e não rende absolutamente nada. Não teve nenhum jogo decente dele pelo Santos. E, porra, não faz o menor sentido manter o Mike. É um cara que, talvez, do elenco que o Santos teve esse ano, talvez seja o único que eu vejo dele que possa estar na sacanagem, tá ligado? Quando ele disputa a bola, a impressão que eu tenho é que ele tá no foda-se, tá ligado? O Mike, pra mim, tem que mandar embora. Que nem eu falei, os três aqui são as piores contratações do Santos no ano. Mas se tem um dos três que eu acho que possa melhorar e que talvez recuperar um pouco, é o Tassiano, tá ligado? Os outros dois eu acho que pra mim não tem condição. O Mike talvez até possa, tá? E tomara que isso aconteça. Mas pra mim, aparente estar na sacanagem. O Fabio Júnior tem que ficar, não tem o que esconder ali. É um moleque que ainda é muito novo, pode se valorizar muito mais. E que tem uma ligação com a torcida, tem uma ligação com o Santos. E, pô, acho que tem totais condições de continuar, tá? Vinícius Lira, mesma coisa, jogou muito pouco no profissional, mas é um moleque com potencial absurdo. Possivelmente vai ser o sucessor do Souza na lateral esquerda, tem que ficar. Esse aqui é quem? Pelo amor de Deus. Eu acho que é o. Nossa, é o Kevson? Nossa senhora, manda pro inferno, pelo amor de Deus. Kevson não tem um menor nível de continuar também. Kevson, inclusive, que foi emprestado pelo Sport. E o que eu vi de torcedor do Sport xingando o Kevson é loucura, mas não tem condição. Quando você para pra ver que o último lateral que subiu da base na lateral esquerda foi o Kevson e depois veio o Souza, é um abismo, tá ligado? É um abismo. É literalmente esse abismo aqui da tier list. São degraus de diferença, tá ligado? Esse aqui eu acho que é o Alex, que tá na Portuguesa. Pelo amor de Deus também, não tenho o que dizer. Tá na Portuguesa, tá ligado? Série D. Pelo amor de Deus. O Rainer também. O Rainer talvez não devesse estar no Manda pro Inferno, Manda pra casa do caralho, de fato. Depois, ainda de tirar uma onda com a cara do Santos, depois que o Santos tomou 6-0 do Vasco, levando em conta que o salário dele ainda é pago pelo Santos, uma parte. Esse cara aqui tava encostado no Curitiba, o Santos contrata ele ganha o prêmio na seleção do campeonato do Paulista do ano passado, o que pra mim é uma coisa absurda. Porque, se eu não me engano, inclusive ele ganha como lateral direito, sendo que ele, teoricamente, assim, ele não é nem jogador, mas na teoria ele é lateral esquerdo. Só que ele jogou improvisado na direita, porque na esquerda tinha o Escobar. E ele ganhou, tava lá como lateral direito da seleção do campeonato. É algo que ninguém explica, tá ligado? O nível do Rainer é bizarro. Se eu não tiver errado, esse aqui é o Ed Carlos também, nem sei em que fim de mundo o Ed Carlos foi parar, mas tá emprestado e ainda não tem contrato, pelo amor de Deus. O Enzo Fernandes, eu não lembro o sobrenome dele, mas eu sei que é Enzo.
que é um moleque da boliviano, sub-20. Ele até teve destaque na Copinha, acho que foi do ano passado. Porque ele era meio que o Verratti do sub-20 do Santos. Ele só fazia gol de cabeça. Com a bola no pé, matava tudo. Mas quando a bola ia na cabeça dele, era gol, tá ligado? Mas é um cara que mostrou muito pouco nível, tá emprestado pra algum fim de mundo também. Não acho que vai ter espaço. Quem mais? Seguindo a toada de lateral filho da puta, tem o Natan, que é horrível. É, a carreira do Natan inteira é horrível. Ele surge na base do Vasco. Ele, acho que ele vai mal lá, ele vai pra algum time pequeno de Portugal. O Santos, por algum caralho de motivo, contrata ele e ainda tem contrato vigente. Ele foi emprestado pro Inter, a torcida do Inter odiava ele. Foi emprestado pro Remo, que subiu pra Série A, mas ele nem jogou direito no Remo. É um cara horrível, tá ligado? Santos Solo pra mim também manda pro inferno, é muito ruim. Eu ainda gostava do Zanocelo até, sei lá, meados de 2022. Mas depois se mostrou um jogador muito ruim, muito inconstante também. Vira e mexe tomava cartão amarelo besta, é muito abaixo. Ele ficou emprestado agora pro Ceará na última metade do ano. Eu vi alguns torcedores do Ceará até gostando dele, mas outros falando que ele é meio inútil também. Eu queria que o Ceará permanecesse na Série A. Não só pra possivelmente rebaixar o Inter e o Santos poder ir atrás de alguns jogadores do Inter. Mas porque se o Ceará continuasse na A, teria mais verba e maiores seriam as chances deles contratarem o Zanocelo em definitivo. Infelizmente não vai acontecer. Cara, o Miguelito, pra mim, tanto faz. Eu acho que merecia um pouco mais de chance. Ele nunca teve muita sequência no profissional do Santos, injustamente, eu acho. Inclusive na Série B, quando o Carille coloca ele na sacanagem, faltando 5 minutos e ainda coloca ele numa posição que ele nunca tinha jogado. E aí ele fala na coletiva que o Miguelito tinha pedido pra jogar naquela posição e depois o Miguelito e o empresário dele desmentem, tá ligado? E o Carille, você sabe que eu quero pra onde eu quero que você vá, né? Então eu acho que merecia um pouco mais de chance, mas também se aparecer uma proposta minimamente decente ali, uns alguns milhões de euros, eu acho que seja válido vender. É jogador da seleção boliviana, talvez seja o principal jogador da seleção da Bolívia, mesmo sendo jovem, mas é um cara que também já teve histórico de indisciplina extracampo e tal, tem seus problemas. Acho que merecia talvez alguma oportunidade de repente nas mãos de um treinador bom, como é o Vojvoda. Mas se aparecer alguma proposta de venda, não acho nenhum absurdo não, tá? Morelos é o Tiquinho 1.0. O Tiquinho é o Morelos 2.0, se preferir assim. Ganha mais de 1 milha por mês, morto em campo, não aguenta correr 5 minutos e teve até um certo destaque lá no Atlético Nacional, no Campeonato Colombiano, mas que não tem o menor nível de Série A. O Sandri, cara, o Sandri eu não vou colocar em Manda pro Inferno, porque eu não acho que ele seja. Porque o Sandri ele sempre oscilou muito. Ele é um moleque que surgiu com muito potencial. Se eu não me engano, ele tava na campanha da Libertadores do Santos em 2020, que o Santos é finalista. Mas é um moleque que, infelizmente, as lesões prejudicaram muito o Sandri. E aí, depois disso, ele entrou num ciclo vicioso de que ele se lesionava, aí ficava muito tempo fora, voltava muito mal, tinha uma certa sequência ali, começava a jogar bem e se lesionava de novo, e aí voltava, mesmo ciclo sempre, tá ligado? Ele foi emprestado pro Atlético da Série B, se eu não me engano. Eu acho que o Atlético chegou a cair, não tenho certeza. Mas enfim, ficou ali na disputas de baixo da Série B. Infelizmente, acho que hoje não tem o nível. Acho que o Santos não vai conseguir lucrar muito com ele, mas acho que o melhor tanto pra ele quanto pro Santos, porque ele não vai ter espaço. Seja vender. Hoje em dia, se você tem o Arão, você tem o Schmidt, você tem o Zé Rafael. Se precisar, você tem o Bom Tempo. E se precisasse ter ainda mais, faria mais sentido dar oportunidade pro Ian, que é mais novo e que poderia desenvolver mais do que pro Sandri. É um cara que eu não tenho nenhum sentimento contra ele, porque mesmo ele fazendo raiva em alguns momentos, fazendo pênaltis bestas, tomando amarelo e vermelho de maneiras meio bizonhas, mas é um cara que veio da base, tem um certo carinho assim, não chega nesse abismo aqui não, tá? Mas por conta das lesões e do quanto ele veio caindo de nível, eu acho que tem que sair. Diferente do Patrick, que eu quero que vá pro inferno, pelo amor de Deus, não tem uma das contratações mais inexplicáveis do Alexandre Galo pelo Santos, falando que era jogador de Série A. Realmente, não jogou nem na Série B e quando o Santos subiu pra Série A foi emprestado pro Atlético Paranaense. Que inclusive eu acho que até teve uns jogos bons. Eu lembro de um lance dele acho que foi contra o Corinthians na Copa do Brasil, que eles chapéam uns dois, três jogadores do Corinthians, dá sequência na jogada assim, mas assim, foi a última fagulha de futebol que tinha no corpo do Patrick. O resto que sobrou é gordura e barba. É isso. O João Paulo, cara,
O João Paulo tá aqui, tá? Porque ele tá emprestado pro Bahia. E aí, se eu não me engano, o contrato do João Paulo é com obrigação de compra com metas. Só que o João Paulo se lesionou. Ele chegou lá, se lesionou e fudeu o Bahia, porque o Bahia tinha dois goleiros que não passavam muita confiança. Aí foi atrás do João Paulo se lesionou. O outro goleiro deles reserva, que acho que era o Marcos Felipe, foi pra Turquia, eu acho. E aí tiveram que continuar com o Ronaldo, que felizmente melhorou o nível depois. Mas o João Paulo, cara, eu acho que é melhor vender. Caso o Bahia não compre, eu acho que a melhor opção seria vender. É um cara que eu tenho muito carinho, tá? Eu não fico execrando o João Paulo como muita gente faz com a queda de 2023. Porque pra mim, ele, dois jogadores foi o menos culpado. E, embora muita gente julgue ele pelo lance do segundo gol do Fortaleza. Mas ali pra mim foi muito mais erro do Dodô e do Lucas Lima lá que perderam a bola. Porque o João Paulo tava indo pro ataque pra tentar fazer o gol de cabeça, de repente. Mas é um cara que sempre errou demais a camisa. Foi pro Bahia e ainda mantém lá no Instagram dele, menino da vila e tal. É um cara que nunca faltou vontade, nunca faltou disposição. Se não fosse ele, o Santos teria caído ou em 21 ou em 22. E infelizmente ele não conseguiu resolver tudo sozinho em 2023 também. É um cara que eu tenho muito carinho, mas que em disputa de posição, eu acho que ele não acabaria sobrando. Ele é abaixo do Brasão. O Diógenes, eu acho que poderia merecer algumas oportunidades, no caso o Brasil seja suspenso e tal, coisa do tipo. Que nem eu falei, não tenho muita confiança no Diógenes para titular ainda. Mas acho que merecia alguma chance como atuando ali e tal. E, pô, o Santos tem o Rodrigo Falcão, que é um bom goleiro no sub-20, aparenta ter um bom potencial. Tem o João Fernandes no sub-17, que parece ser um monstro. O moleque tem 17 anos e já tem 1,99 m de altura. Ele é o goleiro do Brasil no sub-17, que pegou, acho que 6 pênaltis em 2 jogos, um bagulho assim, tá ligado? É loucura, um moleque bom pra caralho. E que possivelmente vai ser o titular no Santos ao longo dos anos. E o João Paulo, pra mim, tem um fator muito importante, que o Brasão assume a vaga de goleiro depois que o João Paulo se lesiona com aquela lesão no tendão. E eu lembro que na época eu tinha visto alguém entrevistando um médico do futebol, né, do ramo, falando que quando o goleiro tem esse tipo de lesão é muito difícil para ele voltar no mesmo nível, porque dificulta muito a impulsão, o pulo. E o João Paulo, acho que ele chega a participar de 2 jogos esse ano no Santos antes de sair. Que eu acho que um é amistoso e o outro é, acho que no final do Paulista, assim. Em um dos jogos no final do Paulista ele nem foi exigido, e no amistoso, que acho que foi contra não lembro se foi contra o Leipzig ou se foi contra o Coritiba, mas eu acho que ele vai mal, tá ligado? Então, pô, eu acho que o ciclo do João Paulo se encerrou. Talvez se ele conseguisse manter o mesmo nível que ele mostrou em 23, ele poderia retornar no Santos no futuro, como um goleiro mais experiente, de repente e tal, não sei. Mas acho que hoje, por mais que eu goste do João Paulo, eu acho que não teria tanto espaço assim pra ele no Santos. O Nonato já tá praticamente vinculado por todos os portais aí que vai ser comprado pelo Fluminense. Acho que tem que ser vendido mesmo. Não... Sim, teve uma outra partida boa pelo Santos uns anos atrás, mas longe de ter uma constância e tá lá no Fluminense. O Santos vai ganhar acho que uns 7 milhões de reais. Tá bom, tá ligado? E aí chegamos, talvez, não nos mais polêmicos, porque o Alexandre Matos aqui meio que foda-se, mas os mais embaçados. Eu vou pular o Neymar. Primeiro o Vojvoda, eu acho que tem que ficar. É... O Vojvoda também mudou a minha opinião em alguns momentos depois da chegada dele. Ele chega, dá uma arranjada no time muito boa, principalmente na questão defensiva, dá uma melhorada nesse ponto. O time, a partir da chegada dele, começa a criar muito mais na questão de ataque também, começa a ter muito mais chances, só que finaliza mal. E nesse ponto eu acho que é mais demérito dos jogadores que o Voivoda tem à disposição do que culpa dele. Porque a estratégia dele estava dando certo, o time estava criando muito. O Santos finalizou pra caralho contra o Grêmio, contra o Bragantino e contra vários outros times que o jogo terminou em empate. Porque o centroavante do Santos era o Lautaro, era o Tiquinho, era o Tassiano,
era o Guilherme com a pontaria horrível, tá ligado? Então acho que é muito mais ruindade dos jogadores do Santos do que por mérito dele, tá ligado? Em alguns momentos foi muito teimoso também, muito teimoso. A insistência no Escobar, quando o Souza já tava claro que pedia passagem. A insistência em alguns momentos pelo Vitor Hugo, que também, porra, é horrível, na minha opinião. E que não faz nenhum sentido investir tempo nele e não no Bom Tempo, ou no Robinho, ou no Barreal, ou no Rolhez, e qualquer outra coisa que seja. A insistência dele no Adonis me incomoda um pouco. Eu acho que o Alexis poderia ter aparecido um pouco mais para ver se faria mais sentido ele ser titular no lugar do Adonis. O Zé Ivaldo e o Luan Pérez talvez também me fizesse um pouco mais de sentido, porque mesmo oscilando demais, foram os dois melhores zagueiros do Santos durante o ano. E, enfim, então a insistência dele em alguns jogadores me incomoda um pouco, mas é inegável a qualidade que o Vojvoda tem. Conseguiu salvar esse time do rebaixamento, principalmente, que era o mais importante, ainda conseguiu beliscar um meio de tabela ali na Sul-Americana. É claro que aí também tem a questão de desnível do campeonato, né? A diferença do nono colocado pro 17º é 5 pontos. É um absurdo, tá ligado? Mas a parte dele ele fez, o mérito dele ele tem. Tiveram alguns jogos que me irritaram muito, mas que depois da reta final do campeonato eu acabei repensando, que foram o caso principalmente de Vitória e Fortaleza. O Santos perde pro Vitória em casa por 1-0, que não poderia ter perdido, e que se fosse aquele jogo, se o Santos tivesse ganhado aquele jogo, a vida do Santos ao longo do campeonato teria sido muito mais tranquila. Primeiro, porque teria pela questão óbvia, o Vitória teria 3 pontos a menos e o Santos teria 3 pontos a mais durante todas as retas finais, as últimas rodadas do campeonato. Teria dado pro Santos uma distância da zona muito mais segura, tá ligado? E se tudo corresse exatamente igual, o Santos terminaria o campeonato com 50 pontos na nona colocação, à frente do Grêmio, tá ligado? Então, vacilou no jogo contra o Vitória, só que talvez naquele momento me irritasse mais, porque o Vitória obviamente tinha melhorado com o Jair Ventura, mas eu não imaginava que talvez fosse manter a constância que teve. Conseguiu tirar o Vitória do Z4, se salvou, ainda ficou em 15º, eu acho. Então, de fato, o Vitória melhorou muito. E naquele momento me irritou um pouco, mas que depois o Vitória conseguiu outros resultados que também pareciam muito difíceis contra times melhores e conseguiu se manter. Então, talvez de fato aquele resultado ainda é ruim, ainda parte da conta do Vojvoda e dos jogadores, mas que hoje eu acho um pouco mais plausível aquele resultado. Eu ainda fico puto, mas é um pouco mais pé no chão. Assim como o Fortaleza, que com o Palermo mostrou uma melhora absurda, ganhou do Flamengo, mesmo que o Flamengo estivesse fora de casa, ganhou do Bahia na Fonte Nova. Foi um absurdo aquele 3-2, mas ganhou. E hoje em dia o Santos tem empatado com aquele Fortaleza. Na época também me parecia, assim, desastroso. Mesmo que o Fortaleza já tivesse me mostrado uma boa melhora com o Palermo, mas o Santos não podia não ganhar aquele jogo. Mas hoje em dia também me passa muito mais. Não me deixa mais tão puto assim. Eu acho muito mais plausível aquele resultado. E eu acho que, pô, na pré-temporada, ter tempo pra treinar esses jogadores, a vinda de jogadores melhores, pelo amor de Deus, um centroavante que consiga converter a quantidade de chances que o Santos cria todo jogo, tá ligado? Eu acho que ele merece totalmente ficar. E mesmo que o Santos quisesse demitir ele, não teria quem buscar nem perto do nível dele no mercado, pelo menos não dos que a gente conhece, né? Sei lá, atrás do Ramon Dias, que quase rebaixou o Inter, não faz sentido. Vai atrás, pô, do Roger Machado, que piorou o Inter também, embora sempre oscile demais. Não faz o menor sentido, tá ligado? O único treinador que eu veria algum sentido em o Santos demitir o Vojvoda pra trazer seria o Tite. Só que eu acho praticamente possível que o Tite aceite, tá? Saiu umas semanas atrás que o Tite tá aparentemente finalmente vai pra Europa, em algum time lá que tenha arranjado pra ele. Talvez faria o único sentido, porque o Tite é mais vitorioso que o Vojvoda, conhece mais o campeonato pelos tempos que jogou, já ganhou Libertadores, já ganhou o Mundial. E é um cara que é conhecido por conseguir montar times sólidos. Só que, primeiro, eu acho que isso não vai acontecer do Tite aceitar. Segundo, se o Santos quisesse demitir o Vojvoda, teria que pagar uma multa absurda. E terceiro, por mais que eu ache o Tite mais técnico que o Vojvoda, o estilo do Vojvoda jogar me agrada mais.
tá ligado? Jogar um pouco mais pra frente, pressionando, criando mais chances do que aquele estilo do Tite que a gente sabe, é o mesmo estilo do Carille, do Mano Menezes, com muito mais qualidade, porque o Tite é muito mais técnico do que eles, mas que ainda assim não me agrada tanto. Então acho que o Vojvoda tem tudo pra continuar. Espero que continue até, eu não sei até quando vai o contrato dele, mas espero que continue por um bom tempo, porque isso vai ser o sinal de que o trabalho dele vai estar dando certo no Santos, o Santos vai estar constante. E que, pô, é um cara que parece veio pelo clube realmente assim por ser aficionado. O pai dele falava muito do Santos, do Pelé, ele chora na entrevista coletiva de apresentação. É um cara que parece que sente muito, ele se entrega muito, ele não ficou tanto tempo no Fortaleza à toa, tá ligado? Era porque tinha um ambiente, era porque tinha confiança, e eu espero que mesmo na zona que o Santos é, ele possa ter esse respaldo também. O Alexandre Matos, diferentemente do Vojvoda, não acho que tenha sido tão competente, mas eu acho que tem que ficar, até porque aqui é mais, né, não tem como vender o Alexandre Matos com nem os jogadores, tá? Mas eu acho que tem que ficar porque, querendo ou não, é um cara que conhece o mercado, tem contatos, e se o Santos demitir ele, vai atrás de quem também? Vai atrás do Chumbinho, do Alexandre Galo, do Pedro Martins, do Falcão. Esses foram os últimos gerentes de futebol que o Santos teve, tá ligado? Então, pô, o Santos se tira ele. Não vai ter ninguém nem perto do nível pra trazer. E, pô, deixa aí, né? Vamos ver o que que ele faz, tá ligado? Porque, porra, se você pegar as contratações que o Santos teve na janela de meio do ano, a balança é muito mais negativa do que positiva. Trouxe o Vitor Hugo, que pra mim é horrível. Trouxe o Lautaro, que pra mim é horrível. Trouxe o Mike, que é horrível. Quem mais tá aqui nesta porra? Cadê? O Cabaleiro não mostrou ainda nada decentemente. Adonis e Alex, pra mim, não vale o que foi pago. E o Santos vai ter que ficar com esses caras, tá ligado? E sei lá, de contratações boas que vieram na janela de meio do ano, que era quando o Alexandre Matos já tava, foi quem? Foi o Igor Vinícius e o Arão. E o Arão nem conta, porque o Arão já estava negociando com o Santos no início do ano, só que não veio porque ainda tinha 6 meses de contrato, o Santos ia ter que pagar uma liberação. Então o Santos esperou até o final do contrato dele com o Panathinaikos. Então, foi o Panathinaikos ou Olympiacos? Eu não lembro. Time grego lá, foda-se. Então é muito. A única contratação que de fato tem mérito do Alexandre Matos foi o Igor Vinícius. Que de fato foi uma grata surpresa. Mas se você pegar a quantidade de jogadores que estão abaixo daqui, que até agora não mostraram nem perto do valor do que foram pagos, e do Igor Vinícius, que foi só um, a balança do Alexandre Matos é muito pior, tá? Mas enfim, o Santos não vai conseguir achar ninguém melhor que ele. E puta que pariu, os vídeos já tá com 1 hora, caralho. E chegamos no Neymar. Talvez seja o mais polêmico de tudo aqui, independente da opinião. Porque vai ter gente querendo que saia, vai ter gente querendo que fique e tal. No balanço de tudo o que aconteceu, hoje eu acho que seja válido que ele fique. Neymar também mudou muito a minha opinião ao longo do ano. Ele chega num Paulista ali, os primeiros jogos, mesmo voltando de lesão, mesmo muito tempo sem jogar, consegue fazer alguns bons jogos. Tem a reta final ali dos últimos 2 jogos com times ruins do Paulista, que foi o Água Santa e Inter de Limeira, se não me engano, que o Santos mete 2-3-0, que ele joga muito bem. A semifinal contra o Bragantino ele joga muito bem também, tem inclusive gol de falta. Mas acaba se lesionando e some na semifinal contra o Corinthians, fica só no banco e não tinha condição de jogo. Teve jogos ruins ainda no Paulista contra o Novo Horizontino, acho que ele chega a jogar contra o Corinthians quando tá na fase de grupos ainda e não joga tão bem assim. E o brasileiro Neymar foi. Assim, quando o Neymar chegou, eu não imaginava que o Neymar fosse jogar muito, tá? Teve gente que achava que ele ia, pô, destruir o Brasileirão igual ele fazia com 2011. Eu não achava que fosse isso. Eu achava que o Neymar ia jogar pouco, não tanto pelas lesões, mas eu achei porque o Santos seria mais esperto de poupar ele. Então, tipo, pô, jogos em casa o Neymar joga, jogos fora, depende. Se é um adversário fraco, o Neymar não viaja, tá ligado? Descansa. Então, se é um clássico, de repente, joga o jogo fora, mas aí o jogo em casa que for mais de boa, ele não joga. Eu achei que o Santos fosse fazer, tipo, um jogo sim, jogo não, porque não importa o quanto o Neymar queira, não importa o quanto os exames físicos apontem, o Neymar é muito mais propenso à lesão do que a maioria dos jogadores, tá ligado? E demora pra se recuperar. Então, até a reta final do Santos,
mesmo com todo o carinho que eu tenho pelo Neymar, pô, é o maior jogador do Santos que surgiu no século, um dos maiores da história, um cara genial pro futebol, um monstro. O retorno dele foi muito mais frustrante do que todo mundo imaginava. Não só pelo que foi o retorno em campo, mas também pelo extra-campo, que aí não é teoricamente culpa dele, mas que ele não faz parte da negociação, que é pô, pagar 20 milhões durante os primeiros 6 meses. Depois, não, o Santos não paga mais isso, a gente paga entre 4 e 6 milhões, mas ainda assim é um salário muito alto para um jogador que não joga direito e que não mostra uma regularidade tão grande. Só que o Neymar tem uma parada que eu também não sei o porquê, mas parece que ele joga melhor nos jogos em que ele tá voltando de lesão do que quando ele tá bem, tá ligado? Ele volta nos últimos jogos, antes dele se lesionar agora na reta final, foi contra o Atlético Mineiro, contra o Fluminense, se não me engano e tal. Ele tava melhor fisicamente, ele fez jogos horríveis. Aí ele se lesiona, se recupera de novo, faz o jogo contra o Flamengo horrível, o jogo contra o Palmeiras na Vila, ele não joga, não participa tanto assim e tal. E assim, teoricamente ele voltou dessa última lesão agora com resultados físicos melhores do que antes dele se lesionar. Só que aí, pô, ele se lesiona de novo, sente, tem a parada do menisco, não vai jogar mais, e aí vai no sacrifício pros últimos 3 jogos. E aí é aberto para qualquer possibilidade que você queira acreditar. Você pode acreditar que ele jogou no sacrifício pelo amor ao Santos. Você pode acreditar que ele jogou no sacrifício porque não pelo Santos, mas porque a mancha de um rebaixamento ficaria bizarra na carreira dele. Você pode achar que ele jogou no sacrifício para mostrar para o Ancelotti que ele está disposto, que ele vai até fazer o que precisar para mostrar que ele está apto a ir para a Copa. Você pode achar o que for. Eu não tenho como desassociar isso. E por mais que o extracampo do Neymar, as paradas de Kings League e tudo, seja extremamente controverso, por mais que ele ganhe salário muito alto, por mais que ele não consiga jogar tanto, infelizmente eu não consigo desassociar ele da imagem de ídolo que eu tenho, tá ligado? Então, mesmo sendo complicado, eu acho que ele tenha que ficar. Eu acho que a questão do Neymar também entraria muito numa questão que o torcedor não tem acesso, que é a de balanço financeiro. Porque se o Neymar trouxe todos os gastos que trouxe, mas que também trouxe uma quantidade de parcerias altas que conseguiu deixar ele mais ou menos no 0-0 ou com um prejuízo pequeno, aí eu acho que faria mais sentido manter ele. Se ele deu um déficit muito alto, aí talvez faria sentido não continuar. Só que o torcedor, infelizmente, não tem acesso a isso porque a gestão do Santos não é transparente. Então, caralho, tô gaguejando, tá foda. No geral de tudo, eu acho que o Neymar ainda precisa continuar. Eu acho que ele vai mais focado ainda pra Copa, porque agora que ele sabe que ele não tá 100% na Copa, ele vai ter que se doar mais. Ele vai ter que dar uma esquecida de carnaval, de festa, pelo menos esses primeiros 6 meses, pra tentar provar pro Ancelotti. O próprio Ancelotti disse que ele ainda tem chance, de repente como reserva e tal, então acho que ele vai tentar fazer esse esforço. O Santos, conscientemente, indiretamente, pode se beneficiar desse esforço também, porque ele vai ter que mostrar em campo que ele tá apto, se cuidando mais também e tal. E porque, querendo ou não, o Neymar ainda é uma vitrine muito grande para parceria, para direitos de transmissão. O Santos foi o time com mais jogos em TV aberta esse ano por conta do Neymar. E até na vinda de jogadores. O Santos tinha tentado o Zé Rafael, acho que 2 ou 3 vezes, e ele tinha recusado. Depois que ficou concreta a vinda do Neymar, ele aceitou. O Arão também teve a questão da influência do Neymar para ele aceitar. Diversos jogadores talvez não tivessem aceitado se não fosse o Neymar, que era o caso do Roleiser, que era o caso, de repente, do Barreal, do próprio Vojvoda, que talvez tenha influenciado na decisão dele, o Alexandre Matos, que aparentemente paga um pau do caralho pro Neymar. Então, por mais que você possa discutir a qualidade dos jogadores que vieram, muitos deles só vieram por conta do Neymar, tá ligado? Eu acho que isso também pode ser importante para trazer os jogadores preferencialmente melhores para qualificar esse elenco do Santos pro ano que vem. Então é isso. O vídeo tem 1h09 no que eu tô gravando isso aqui. Possivelmente vai terminar com 1h10. Tempo pra caralho, mas eu acho que tenha que ser falado, tá? Não acho que esse final de campeonato com o sprint que o Santos deu melhore tudo, faça com que o Santos esteja mil maravilhas. A gente sabe quanto que essa diretoria é uma zona, inclusive o senhor Alexandre Matos, que fez contratos completamente questionáveis, mas que vai ter que fazer o dever de casa pra mandar essa galera aqui pra casa do caralho.
Vai ter que se virar. Ele conseguiu fazer o que eu achava inimaginável, que era vender o Soteldo numa negociação boa. Foi aquela negociação com o Fluminense. Passou uma maré pra frente. Agora ele só vai ter que abrir uma concessionária e mandar todos esses outros marés aqui pra frente também. Mas enfim, vai ter que fazer essa porra aí. E o resto dos jogadores eu acho que estão todos. Acho que eu não mudaria ninguém aqui desde o do início do vídeo. Acho que tá tudo realmente dentro do que eu acredito. E que, pelo amor de Deus, o Santos qualifique melhor o elenco pra 2026 pra. Eu não tô pedindo um título. Eu não tô pedindo campeão do brasileiro, da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Se acontecer, ótimo, tá? Mas não tô pedindo isso. Tô pedindo um ano de paz. Uma 18ª colocação sólida. Só isso, tá ligado? Se o 17º lugar, que é o primeiro da zona ali, terminar o campeonato com 43 pontos, que o Santos termine o ano com 53, com tranquilidade. É só isso que eu peço, tá ligado? Só isso. Pelo amor de Deus, não quero passar mais um ano nessa temeridade. Enfim, é isso. Se você concorda, você discorda. Se você que torce pra algum time, você gostaria de alguns jogadores do Santos? Se você quiser, pelo amor de Deus, me avise que eu passo o seu contato pro Alexandre Matos. Enfim, é isso.